Na manhã tranquila de 25 de janeiro de 2019, Liz Barraza foi brutalmente assassinada em frente à sua casa no Texas. O crime foi registrado em vídeo, mas até hoje ninguém sabe quem puxou o gatilho. 5 anos depois, a pergunta ainda ecoa: quem matou Liz Barraza? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou falar de um caso que é bastante conhecido lá fora, pelo menos. Eu não sei se ele é tão conhecido aqui no Brasil, mas eu sei que os apoiadores do podcast já conheciam ele e, inclusive, ele foi pedido até por mais de uma pessoa lá no nosso grupo há pouco tempo. Aí eu falei, vocês vão ficar felizes daqui a algumas semanas. E esse dia chegou. Tá vendo, gente? Vocês podem pedir ou sugerir casos no grupo do Telegram pra mim, que eu escuto vocês, entendeu? Certo, Marcela. Eu queria só lembrar que a gente fez o episódio passado e a gente pediu pra galera falar uma senha no final. E tá engraçado ver as mensagens das pessoas, os comentários das pessoas. Lembrando que Verdade. a gente lê tudo, todas as mensagens que vocês deixam lá. Uhum. E é bem legal acompanhar a reação a um episódio que a gente não achava que ia ser tudo isso. Mas é legal, a gente sempre é surpreendido. Eu acho que a Marcela sempre faz uma boa pesquisa. E é legal quando você faz esses casos que... Diferente. É diferente informativo. Eu gosto. Você acha que vai só ouvir sobre um crime, sobre alguma coisa. E você acaba escutando o Código da Vinci. Olha aí, spoiler. Mas, agora sim, dito isso tudo, o que aconteceu com a Elizabeth? Que eu não conheço nada. Sei nada, absolutamente nada sobre ela. Elizabeth Marie Barraza, conhecida como Liz, tinha apenas 29 anos quando foi assassinada em frente à sua casa, na sexta-feira de 25 de janeiro de 2019. Ela nasceu Elizabeth Marie Noelle em 26 de junho de 89 em Elk Grove Village, no Illinois. Filha de Robert e Rosemary Noelle e irmã do Robert Noelle III. Ainda jovem, ela se mudou com a família para o Texas, onde concluiu o ensino médio na Klein Collins High School em 2008. A Liz iniciou a faculdade na Stephen F. Austin State University em Nacogdoches. Eu não faço a menor ideia de como se fala o nome dessa cidade. No Texas, né? Mas em 2009 ela se transferiu para Sam Houston State University em Huntsville, também no Texas. E lá ela concluiu a graduação em psicologia 4 anos depois. A Liz conheceu o Sérgio Barraza enquanto estudava na Sam Houston State University. Durante esse período, o casal adotou um filhote de Dachshund malhado. É aquele cachorro que parece um salsichinha, que eles deram o nome de Diesel. O Sam e a Liz se casaram em 1º de fevereiro de 2014 e estavam prestes a celebrar o 5º aniversário de casamento quando a Liz foi brutalmente assassinada. A Liz era incrível. Estar com ela era divertido, simples e genuíno como viver um conto de fadas, recordou o Sérgio. Um vizinho descreveu o casal como extrovertido, amigável e sempre disposto a ajudar. Já a melhor amiga da Liz ressaltou que ela era extremamente atenciosa e generosa. A Liz e o Sérgio não tiveram filhos. Em abril de 2016, o casal comprou uma casa no condomínio Princeton Place, em Tomball, Texas. Ela era apaixonada pelo Chicago Cubs e também pelo universo Harry Potter. A Liz relia os livros e assistia aos filmes constantemente. Junto com o Sérgio, ela também participava do Festival Renascentista do Texas,
sempre com fantasias elaboradas que o casal criava com muita dedicação, investindo tempo e criatividade em cada detalhe. O casal também frequentava convenções como a Comic Con, que é uma convenção anual em San Diego, e costumava ser a sensação dessas convenções com as fantasias e criações deles. Eles ainda atuavam como voluntários em parceria com a Fundação Make-A-Wish, visitando hospitais fantasiados para alegrar crianças doentes, especialmente em datas como Halloween e Natal. A Liz tinha um carinho especial por personagens de Star Wars e pelo universo da fantasia em geral. A Liz e o Sérgio eram membros da 501st Legion e pertenciam ao esquadrão da guarnição do sul do Texas. A 501st é uma organização mundial de fãs de Star Wars dedicada ao cosplay e às ações beneficentes. Ela tem como objetivo unir os fãs, facilitar o uso das fantasias e contribuir para as comunidades locais em que vivem por meio de arrecadação de fundos, trabalho beneficente e trabalho voluntário. Era na 501st Legion que a Liz e o Sérgio exibiam sua paixão por Star Wars para outros grandes fãs da franquia. Pra quem não sabe, fazer o Momento Nerdão, não sei se você vai falar disso. 501 era o batalhão Darth Vader. dos clones. Não. Dos clones que o Anakin... Era o Anakin. Eu falei entendeu? Darth Vader, mas eu quis dizer Anakin. Né? Só que isso é pra quem viu o desenho do Clone Wars, então não lembro se tá expresso nos filmes e tal. E as pessoas que fazem parte do 501st, eles na recebem na vida real, eles recebem um número, um código identificador, que nem os Stormtroopers e os clones recebem nos filmes. Uhum. E eu até tinha anotado aqui qual era o da Liz, mas aí eu achei que não ia ser tão relevante e que eu não ia interromper com uma curiosidade de Star Wars. Pois é. A Liz tinha 2 fantasias aprovadas pela Legião. Uma de Biker Scout e uma de Jawa. E podem acreditar, é um big deal ter a sua fantasia aprovada pela Legião. As fantasias dos membros são tão perfeitas que eles fazem até figuração em filmes e séries da franquia, como Mandalorian, por exemplo. Na época da sua morte, a Liz ocupava o cargo de coordenadora de eventos do esquadrão, uma função que reforçava a sua dedicação tanto à Legião quanto ao trabalho voluntário que realizava por meio dela. A Liz trabalhava numa empresa chamada Rosen Group como verificadora de dados, enquanto o Sérgio atuava com o pai, Oscar, como chefe de equipe numa empresa de instalação de pisos. Paralelamente, a Liz teve um breve emprego de meio período na Cool Cat Party Warehouse, uma loja especializada em festas e fantasias. Esse trabalho refletia perfeitamente a sua paixão pela criatividade e, segundo conhecidos, ela realmente se divertia nessa função. A Liz e o Sérgio planejavam viajar para Orlando, na Flórida, no domingo, dia 27 de janeiro de 2019, para comemorar o 5º aniversário de casamento deles com visitas ao Universal Studios e à Disney. A família a descrevia como uma pessoa amigável, tranquila, acessível e sempre disposta a ajudar. A Liz não julgava os outros, ela aceitava todos como eram e não cultivava conflitos. Parecia impossível que alguém quisesse machucá-la. No entanto, em 25 de janeiro de 2019, a Liz foi assassinada em frente à sua casa, um crime que permanece sem solução até hoje. É sempre meio difícil, sabe? Ler e ficar aprendendo mais sobre essas pessoas que já não estão mais aqui. Tentar me aprofundar sobre quem eram essas pessoas, como era a personalidade delas, o que eles gostavam e tal. E quando o caso é mais recente, tipo o da Liz, que é de 2019, e existe muita presença dessas pessoas nas redes sociais, essa sensação se intensifica, porque é como se eu conseguisse conhecer essas pessoas de verdade, né, um pouco mais a fundo, mesmo sabendo que eu nunca vou ter a chance de conhecer essa pessoa de verdade, porque ela já não tá mais aqui. E no caso da Liz, eu acho que, baseado em tudo que eu aprendi, que eu li sobre ela, eu fiquei com a sensação de, nossa, a gente
podia ser super amiga, entendeu? Uhum. É uma sensação muito esquisita que te dá. A Elizabeth Barraza, de 29 anos, morava em Tomball, Texas, uma pequena cidade do condado de Harris. Cerca de 12.000 pessoas vivem atualmente em Tomball, um subúrbio da região de Houston, a cerca de 48 quilômetros a noroeste da cidade. Lá, a Liz morava no quarteirão 8600 da Cedar Walk Drive, no bairro de Princeton Place, a poucos passos da Kuykendall Road, uma das principais vias da cidade que leva diretamente à rodovia 99 e à interestadual 45. A Liz morava nessa casa de 240 metros quadrados com o marido Sérgio, com quem, segundo relatos, ela era muito feliz. Amigos e colegas lembram que o casal falava muito bem um do outro até janeiro de 2019, raramente mencionando problemas. Os Barraza viviam confortavelmente, moravam num bairro agradável, tinham estabilidade financeira, dirigiam bons carros e planejavam uma viagem especial. Como vocês sabem, a Liz e o Sérgio planejavam ir para a Flórida para comemorar o aniversário de casamento, com partida marcada para domingo, dia 27 de janeiro. A viagem de carro de Tomball até Orlando exigia planejamento, e o casal já havia se preparado. Eles fizeram camisetas especiais para usarem na viagem e a Liz já tinha arrumado as malas, ela já estava pronta para partir. Na noite de 24 de janeiro de 2019, uma quinta-feira, a Liz e o Sérgio começaram a se preparar para uma venda de garagem, né? Tipo um bazar que os americanos fazem para vender as coisas velhas que estão entulhando a casa deles. E eles resolveram realizar essa venda na sexta e no sábado em sua casa. O casal não divulgou esse bazar online nem em jornais e apenas os familiares e amigos próximos ficaram sabendo que eles tinham resolvido fazer a venda de garagem. Para realizar o bazar, a Liz tirou folga do trabalho na sexta-feira, 25 de janeiro, enquanto o Sérgio seguiu com o seu expediente normalmente. A ideia da venda de garagem foi improvisada, com o objetivo de arrecadar um dinheirinho extra para a viagem do casal, vendendo itens que eles já não usavam e garantindo uma graninha a mais para gastar com souvenirs, é lógico. Mais tarde naquela noite, em 24 de janeiro, a Liz e o Sérgio espalharam placas da venda de garagem pelo bairro, anunciando o bazar na casa deles para sexta e sábado. Para ser mais específica, eles foram a exatamente 2 pontos diferentes do bairro para colocar 2 cartazes anunciando a venda. É importante notar que a venda não foi planejada com antecedência, e esses 2 cartazes foram os únicos anúncios feitos. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque eu vi muitos comentários online de pessoas falando que o casal realizava vendas de garagem anualmente, sabe? Que sempre, no início do ano, eles faziam uma coisa assim na casa deles. E isso não era verdade, tá? Então, se você também já ouviu falar disso, que, não, todo ano, nessa época, eles faziam isso e tal, era uma tradição, não era. Isso aqui foi completamente improvisado. Embora o Sérgio tivesse que trabalhar na manhã seguinte, ele planejava ajudar a Liz a organizar tudo antes de sair. Às 6h08 da manhã de sexta-feira, a Liz saiu de casa e dirigiu por 3 minutos até o Starbucks mais próximo para comprar uma bebida. Às 6h16, ela retornou e foi registrada pela câmera da campainha. Logo, a Liz começou a organizar os itens na garagem para venda. O Sérgio a acompanhou, ajudando a levar os objetos, incluindo alguns maiores, como uma esteira. Na noite anterior, eles haviam planejado acordar mais cedo para que o Sérgio pudesse auxiliar a Liz com esses itens antes de ir trabalhar, principalmente os itens mais pesados. Em seguida, a Liz e o Sérgio organizaram os itens para venda de garagem, um processo que levou cerca de 30 minutos. Essa preparação ocorreu entre as 6h17 e 6h47 da manhã. Mesas dobráveis foram colocadas na garagem de 2 carros e recheadas com diversos itens à venda.
Muitos objetos de valor estavam expostos e ali visíveis para os transeuntes. Às 6h47, uma Nissan Frontier entrou no bairro pela Preston Place Drive, vindo da Kuykendall Road, que é, a rua mais importante ali da região, e seguiu para o estacionamento da escola Goddard, uma escola de música local. Presume-se que o veículo tenha permanecido ali por um breve período. Apesar de termos informações detalhadas e registros de tempo precisos, nesse caso, graças às câmeras de vigilância, não há imagens desse estacionamento, porque as câmeras da escola não estavam funcionando naquele dia. Às 6h48, o Sérgio saiu de casa dirigindo uma van branca a caminho do seu trabalho, na oficina de instalação de pisos, onde ele realizava a colocação de carpetes e tal. Às 6h51, 3 minutos após o Sérgio sair para o trabalho, aquela Nissan Frontier preta foi registrada por uma câmera de vigilância no bairro, se dirigindo à casa dos Barraza. Às 6h52, a Nissan Frontier passou em frente à casa dos Barraza, onde ali estava organizando a venda de garagem na entrada. O motorista fez então uma curva fechada, retornou na mesma direção e estacionou atrás do carro da Liz, que estava parado na rua em frente à casa dela. O motorista manteve a caminhonete ligada, com os faróis acesos, saiu pelo lado do motorista e caminhou em direção à entrada da garagem dos Barraza. Houve uma breve interação. A Liz disse bom dia e o homem respondeu por alguns segundos. Mas não dá para entender o que foi dito. Eu só reparei que em momento algum há aumento de voz ou gritos. Parecia uma conversa completamente normal. Ao se aproximar da Liz, o motorista sacou um revólver e apontou para ela. Após uma última palavra, ele disparou 3 tiros. Quando a Liz caiu na entrada da garagem, o assassino se posicionou sobre ela e disparou um 4º tiro a queima-roupa. Todo o ataque, desde a aproximação até o último disparo, durou aproximadamente 30 segundos. Foi um ato rápido e brutal. Nada foi levado do local, indicando que se tratava de um ataque direcionado, e não de um roubo que deu errado, por exemplo. Às 6h53 da manhã, o assassino retornou à caminhonete e seguiu para o leste pela Cedar Walk Drive, continuando pela Princeton Place em direção a Kuykendall Road. Isso tudo que você falou foi pego em vídeo? Sim. Pra estar descrevendo tantos detalhes. Eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse vídeo. Às 6h53, um vizinho dos Barraza, o Sr. Duff, ligou para a emergência, relatando que havia ouvido 4 tiros e visto uma caminhonete se afastando. Ele descreveu o veículo como uma Nissan Frontier preta, dirigindo para o leste na Cedar Walk Drive. Cerca de 1 minuto depois, por volta das 6h54, outra vizinha, a senhora Alice, também ligou para a emergência. Ela contou que tinha visto alguém caído na entrada da garagem dos Barraza e que antes disso havia ouvido os tiros. Segundo o seu relato, foram 3 tiros rápidos, aí depois de mais 1 ou 2 segundos veio o 4º e último tiro. Durante a ligação, a senhora Alice acompanhou a chegada da polícia ao local. E quase simultaneamente, uma terceira vizinha ligou para o 911, dizendo: "Alguém levou um tiro, eu vi na câmera de segurança da minha casa." Assim, o caso contou com várias testemunhas oculares e diferentes ângulos de imagens de vigilância do ataque e do suspeito. Por volta das 6h55, o assassino da Liz saiu da Princeton Place em direção a Kuykendall Road. Mas ele fez o retorno e voltou para a cena do crime. A câmera da campainha registrou a caminhonete passando novamente pela casa dos Barraza, agora seguindo para o oeste pela Cedar Walk Drive. Vale lembrar que o assassino tinha saído correndo da garagem apenas 2 minutos antes, às 6h53.
Eu me pergunto se o assassino foi pelo caminho errado e teve que dar meia volta e voltar passando por aquela rua de novo, né? Pela cena do crime de novo, porque aquela era a única maneira de sair do bairro. Ou será que ele queria checar e ter certeza que a Liz estava realmente morta? Entre 6h58 e 6h59, o assassino da Liz já havia deixado o bairro e se dirigido a Kuykendall Road, aproximadamente no mesmo horário em que os policiais do condado de Harris chegaram à cena do crime. Apesar de ter sido atingida por um tiro no rosto, a Liz ainda estava viva quando os policiais chegaram. Imediatamente, eles acionaram um helicóptero para transportá-la ao Hospital Memorial Hermann, em Houston, Texas. Às 7h19, cerca de 20 minutos depois de chegarem ao local, os policiais decidiram entrar na casa dos Barraza para verificar e proteger o local caso ele tivesse relacionado à cena do crime. Ao fazer isso, eles acionaram um alarme que havia sido programado para disparar automaticamente caso uma porta fosse aberta. É interessante notar que o alarme já estava ligado quando o Sérgio saiu para o trabalho, indicando que ele ou a Liz o haviam acionado naquele dia. Mas ainda não está claro se essa medida de segurança era habitual do casal, mesmo que eles estivessem em casa e iam deixar o alarme ligado, ou se essa medida de segurança havia sido planejada especificamente para a venda da garagem. Eu imagino que seja a segunda opção, afinal você vai ter muitos estranhos no seu quintal e provavelmente quer ser alertado se alguém resolver aproveitar para entrar na sua casa. Faz todo sentido. O Sérgio recebeu uma notificação no celular, informando que o alarme estava disparando. Os pais da Liz também foram avisados pela empresa de segurança de que eles não conseguiam contatar a filha deles, e imediatamente saíram em direção à casa dela. O Bob e a Rosemary eram os contatos de emergência da empresa da segurança. Então, assim, caso o alarme disparou e eles ligam lá para saber se está tudo certo ou se foi só um mau contato ou alguma coisa boba, mas não conseguem falar com ninguém, como foi o caso aqui, eles ligaram para Liz e ela não atendeu, aí tinha o contato do Bob e da Rosemary para a empresa de segurança poder avisar que tinha alguma coisa errada. O Life Flight chegou às 7h21 para transportar a Liz para o Hospital Memorial Hermann, enquanto seus pais chegaram ao local às 7h36, pouco depois da decolagem da aeronave. 2 minutos após a chegada dos pais da Liz, o Sérgio retornou para casa e ele foi detido pela polícia para interrogatório imediatamente. Ele explicou que, ao receber a notificação do alarme, ele avisou ao pai, que era também o chefe dele, e à equipe com quem ele estava trabalhando naquele dia que ele precisava se ausentar para ir até a casa dele. O Sérgio chegou rapidamente, apenas 2 minutos depois da chegada dos pais da Liz. Às 8h02, a Rosemary e o Bob, os pais dela, saíram da casa dos Barraza rumo ao hospital. Pouco depois, o irmão da Liz, o Robert, e a esposa dele também chegaram ao Memorial Hermann, onde a Liz estava recebendo os primeiros socorros. Após o interrogatório, o Sérgio foi levado ao hospital para ficar ao lado da esposa, que naquele momento estava em suporte de vida, sem previsão de sobrevivência. Na tarde de sexta-feira, o pai da Liz, o Bob, e o Sérgio conversaram com a organização Life Gift sobre as opções de doações de órgãos. Infelizmente, a Liz foi declarada morta no sábado, 26 de janeiro de 2019, às 13h40. A equipe de trauma do hospital assumiu os cuidados da jovem, preparando-a para doação de órgãos. A Liz era doadora registrada e a sua generosidade salvou 4 vidas com a doação do seu coração, o seu fígado e os seus rins, além ainda de ter concedido a alguém o dom da visão através da doação das suas córneas. Familiares e amigos permaneceram ao seu lado e na sala de espera da UTI durante todo o processo. Na quarta-feira seguinte, 30 de janeiro de 2019, o Crime Stoppers de Houston realizou uma coletiva de imprensa para analisar o caso e anunciar uma recompensa de $20 mil por informações que levassem à prisão
e condenação do responsável pelo crime. Em 2 de fevereiro de 2019, uma semana após a sua morte, foi realizada uma cerimônia de celebração da vida da Liz, com uma vigília à luz de velas, exatamente na entrada da garagem onde a Liz foi assassinada. Mais de 100 pessoas compareceram e algumas seguravam sabres de luz ao invés de velas, em homenagem à paixão da Liz por Star Wars, obviamente. Que legal. O Sérgio falou emocionado. Ela não merecia isso. Ela merecia viver uma vida longa e feliz. Estou tão feliz que uma das últimas coisas que eu pude fazer foi dar um beijo de despedida nela e dizer que eu a amo. Ele também destacou o amor da Liz por ajudar os outros e o seu trabalho voluntário no hospital, lembrando-a como uma pessoa de coração enorme e generosidade incomparável. Durante uma coletiva de imprensa em 6 de fevereiro, a polícia afirmou que o veículo do assassino era uma Nissan Frontier Pro 4X preta, ano 2013 ou mais recente, de 4 portas. Um detalhe importante é que essa caminhonete não possuía rack de teto e nem o logotipo Pro 4X na lateral, que normalmente aparecem nesse modelo. O rack de teto é removível, o que levanta a possibilidade dele ter sido retirado e recolocado após o assassinato para alterar levemente a aparência do veículo. O carro parecia estar em ótimo estado, sem grandes sinais de desgaste, amassados ou arranhões significativos, e sem indícios de uso off-road recente, como lama nos pneus ou nas laterais. Os investigadores perceberam rapidamente que quase todos os vizinhos possuíam câmeras de segurança ou campainhas inteligentes, o que permitiu reconstruir a linha do tempo do crime. Assim, um detalhe perturbador emergiu. A Nissan Frontier preta foi registrada pelas câmeras passando pela casa da Liz por volta das 2 horas da manhã, cerca de 5 horas antes do assassinato. Isso indica que o veículo fazia um reconhecimento prévio do local. Além disso, o fato do veículo ter circulado pelo bairro antes da venda da garagem reforça que o ataque à Liz foi direcionado e não aleatório. As autoridades revelaram que o assassino da Liz usou um revólver. Não havia cápsulas de bala na cena do crime e, claramente, o assassino não perdeu tempo recolhendo as cápsulas no local. E os revólveres geralmente não ejetam as suas cápsulas após os disparos, o que poderia ter fornecido evidências adicionais. Infelizmente, essas são praticamente as únicas informações conhecidas sobre o assassinato da Liz. Embora o incidente tenha sido registrado pelas câmeras de vizinhos e câmeras de campainhas inteligentes, incluindo a dos próprios Barrazas, não há outros indícios públicos disponíveis. Em janeiro de 2021, novas informações sobre o caso foram divulgadas, incluindo a liberação de um vídeo de vigilância adicional da manhã do assassinato. Com a divulgação desse vídeo, o valor da recompensa também foi aumentado. O material veio da câmera da campainha de um vizinho e mostra o suspeito passando pela casa, dando meia volta, retornando, estacionando o veículo, em seguida a pessoa sai do carro, o resto vocês já sabem, né? É importante frisar que as imagens de vigilância que foram divulgadas sobre o caso da Liz são de baixa qualidade, e era de manhã cedo quando essas imagens foram gravadas, o que dificulta ainda mais a visualização dos detalhes. Mas eu vou tentar descrever a interação entre a Liz e o suspeito e também descrever o próprio suspeito para vocês. Ou pelo menos descrever o consenso geral sobre essa figura, já que eu mesma vi esses vídeos várias vezes e não consegui determinar nada sobre a aparência dessa pessoa. E eu vou me referir ao assassino no masculino de uma forma geral, mas isso não quer dizer que o assassino seja homem, porque o gênero do suspeito não foi confirmado pela polícia. Bom, o suspeito aparenta estar caminhando com um propósito deliberado, em direção à entrada da garagem, onde ocorre aquela breve interação com a Liz. A arma não é visível até pouco antes do tiroteio começar. Eu vou descrever o que acontece.
O braço esquerdo do assassino se estende em direção a Liz, como se ele estivesse entregando ou mostrando alguma coisa para ela. Ou talvez até oferecendo um aperto de mão, mas a impressão que eu tive era como se ele estivesse tentando entregar alguma coisa para ela mesmo. Ao mesmo tempo, ele está enfiando a mão direita dentro da roupa ou dentro de algum bolso e sacando a arma. Aí ele aponta o revólver para Liz e os disparos são feitos rapidamente. Se o assassino está entregando alguma coisa para Liz, a gente imaginaria que é algo que ela precisa receber ou responder. Mas não dá nem tempo dela fazer nenhuma dessas coisas. E você não pode segurar algo quando você está sendo baleado no rosto. Então, eu não estou totalmente convencida de que o assassino estava entregando algo a ela, por mais que essa seja a impressão que o vídeo me deu. Eu me pergunto se ele estava mostrando algo para Liz, que talvez deixasse claro quem ele era, ou quem o havia enviado, ou deixasse claro por que ela estava sendo baleada. Eu acho interessante que não dá nem tempo dela reagir, dela responder, falar alguma coisa, ou nem implorar pela vida dela, entendeu? Às vezes é só uma distração, tipo, chamar atenção pra mão esquerda. Sim, pode ser também. Enquanto ele tá puxando a arma com a mão direita, algo pra meio que pegar a vítima mais desprevenida. Há muita especulação por aí sobre o que exatamente essa pessoa entregou ou mostrou para Liz naquele momento. Houve especulações online de que era um bilhete e de que a polícia recuperou esse bilhete na cena do crime. Mas nós não sabemos se isso é verdade ou não. Mas é muito estranho porque parece realmente que a pessoa está entregando alguma coisa para Liz. Há muita coisa que eu não consigo ver naquele vídeo, porque eu acho que eu fui a pior pessoa possível para pegar aquele vídeo para analisar, que eu não enxerguei nada ali. Mas até eu consegui notar isso, sabe? Consegui ficar com essa impressão de que alguma coisa estava sendo entregue para ela. Então é tudo muito estranho. Também há muito debate online sobre a aparência do suspeito. Algumas imagens sugerem o uso de botas de cano alto e roupas que podem ser um vestido, um hobby, uma camisola ou até mesmo uma fantasia de cosplay para algumas pessoas. A intenção do assassino parece ter sido disfarçar a sua identidade. E ele está de parabéns, porque não há nenhum consenso se trata de um homem ou de uma mulher. As botas que o assassino usava pareciam ser botas de cano alto de cor clara, mas é impossível dizer que tipo específico de botas são essas e qual é a espessura ou a altura da sola, né? Ou se ela tinha salto. E é muito engraçado que a polícia falou que não, provavelmente o assassino estava usando bota, e todo mundo que vê esse vídeo acha que o assassino está usando bota, e eu não acho nada, porque eu vejo só um borrão. Uma pessoa que parece um borrão, entendeu? O assassino também parece estar usando um hobby ou um casaco de cor clara, de algodão ou de seda ou algum outro tecido que não é rígido. Também pode ser uma espécie de sobretudo feminino, né? Que é mais acinturado do que um casaco masculino e é também mais fluido. Nas imagens também é possível distinguir o que parece ser cabelo escuro na altura dos ombros. Embora também haja a possibilidade de ser um lenço ou um tecido sobre a cabeça que cai de forma semelhante a cabelos quando o suspeito se movimenta. Também tem quem acha que a pessoa estava usando uma peruca. Ao fugir da cena, esse detalhe se destaca, né? É algo longo, escuro e fluido, acompanhando o movimento do suspeito, reforçando a dúvida entre cabelo verdadeiro ou algum tipo de acessório ou uma peruca. Com base numa comparação da altura do suspeito em relação a Liz e a mesa da garagem que estava ao lado dela, é possível estimar que essa pessoa não era alta. A Liz tinha cerca de 1,60 m de altura, e o suspeito parece ter aproximadamente a mesma altura que ela, talvez um pouco mais, alguns centímetros, mas não mais do que 5 centímetros de diferença. Considerando que ambos estavam posicionados em um leve declive na entrada da garagem, a percepção é de que o suspeito ficava no mesmo patamar de altura que a Liz. E isso é relevante porque, estatisticamente, é menos comum um homem ter essa altura, de 1,60 m até 1,65 m, o que aumenta a probabilidade do suspeito ser uma mulher. Eu não vou postar os vídeos do crime, óbvio, mas eu vou postar no Instagram alguns screenshots desses vídeos,
mostrando a caminhonete e também mostrando o assassino. E vocês vão ter a chance de analisar e decidirem se vocês acham que é um homem ou uma mulher, se está usando um casaco, está usando um hobby, se está de vestido. Enfim, vocês vão poder criar a própria teoria de vocês. Eu acabei de dar uma olhada agora. E se vocês tiverem a curiosidade de assistir os vídeos mesmo, é muito fácil de encontrar, né? No YouTube. Tá por aí. Eu dei uma olhada agora, procurando pra ver o que eu achava, e não dá pra achar nada. Exatamente, não dá pra achar nada. Eu não acho nada nesse negócio. Fica aquela informação de, tipo, as pessoas acham que estão protegidas porque tem câmeras, e na hora que você precisa, a câmera não identifica nada. Não tem detalhes, não tem o que ver, sabe? Assim, o Sérgio e a Liz, eles não tinham câmera de segurança na propriedade deles. Então, as câmeras de segurança mesmo, né, sistemas de CCTV e tal, que gravaram o assassinato, eram dos vizinhos, que estavam distantes, sim, mais distantes da casa da Liz, entendeu? Uhum. Da casa dela mesmo, o que ela tinha era uma campainha inteligente. Uma câmerazinha pra você ver quem é que tá tocando essa campainha e tal. Uhum. E ela também é acionada, começa a gravar por movimento, entendeu? Uhum. Se vê alguma coisa acontecendo ali na frente. E foi o que aconteceu. As imagens que a gente tem da casa da Liz e até de algumas outras casas ali da região são também de câmeras de campainha, que a qualidade é péssima. Não foi feita pra isso. Ela não foi feita para ser uma câmera de segurança. Ela foi feita só para você ver quem tá ali tocando a sua campainha na sua porta. Eu, pessoalmente, acho que o suspeito parece ser uma mulher. Não tanto pela aparência, né, que não dá para ver detalhes, mas pelo modo como a pessoa anda, sabe? A forma como ela distribui o peso do corpo. O movimento me parece mais leve, mais rápido, mais fluido. Algo que eu considero mais característico de uma postura feminina, entendeu? Olhando aquela pessoa andar e se mexer, me pareceu que é uma mulher, mas é lógico que isso é só a minha percepção. Muitas pessoas discordam e acreditam que se trata de um homem disfarçado de mulher. Pessoalmente, eu não tive essa impressão pelas imagens, mas também não é algo que possa ser descartado, até porque o assassino sabia que os disparos do revólver seriam barulhentos, dado o bairro suburbano e tranquilo e o horário em que o crime ocorreu. Todo esse cuidado com o disfarce indica que o suspeito planejou não ser reconhecido. Estava consciente de que alguém poderia observar a cena de uma janela próxima, por exemplo. O boletim de ocorrência do incidente se tornou público nos últimos meses e trouxe um detalhe importante. Segundo o relato de um policial, o Sérgio mencionou ainda durante aquele interrogatório na cena do crime que havia uma pessoa com quem a Liz vinha tendo alguns problemas. Eu não vou revelar o nome dessa pessoa, apesar dele estar lá escrito para todo mundo ver no boletim de ocorrência, né, dele ter sido tornado público, mas o que eu posso dizer é que se trata de uma mulher conhecida do Sérgio e da Liz por também fazer parte da 501st, o mesmo grupo de fãs de Star Wars do qual o casal participava. As informações sobre a tensão entre a Liz e essa mulher são limitadas, mas de acordo com as minhas fontes, o atrito teria surgido porque a Liz não a notificou, e talvez nem a outros membros do grupo, sobre alguns eventos que ela estava organizando. Essa mulher acreditava que a Liz havia feito isso de propósito, movida por algum tipo de antipatia pessoal, embora os motivos exatos nunca tenham ficado claros. Esse nome foi citado pelo Sérgio para a polícia imediatamente após o assassinato, como uma possível pessoa de interesse. No entanto, desde então, nem o Sérgio nem qualquer outra pessoa ligada ao caso voltaram a mencioná-lo. Isso levanta dúvidas. Será que a mulher foi rapidamente inocentada? Ou será que o silêncio faz parte de uma estratégia para manter o nome fora da atenção pública? O fato curioso é que, embora várias partes desse boletim de ocorrência tenham sido censuradas, né, estejam lá com aquele risquinho preto em cima, o nome dessa mulher não foi ocultado. Geralmente, eu acho que isso quer dizer que é pra jogar pros cachorros mesmo. E queimar o filme, sabe? Mas eu não vou fazer isso. Não tem como, não. Sim, não tem como a gente ter certeza. Pois é. Os documentos também trouxeram detalhes interessantes sobre o que aconteceu logo após o crime. Um dos pontos mais comentados é o relato de um policial,
que fez questão de registrar no seu relatório que durante a conversa que ele teve com o Sérgio na cena do crime, o Sérgio não perguntou em nenhum momento sobre o estado da esposa e nem se ele poderia ir para o hospital para acompanhá-la. Isso poderia soar suspeito se fosse o único policial a interagir com o Sérgio, ou se outros colegas tivessem mencionado o mesmo comportamento em seus relatórios. Mas não é o caso. Havia vários policiais no local e muitos deles também conversaram com o Sérgio e nenhum outro fez qualquer observação parecida. O próprio Sérgio mais tarde afirmou que ele perguntou inúmeras vezes sobre a Liz e ele não obteve resposta de nenhum policial. Ou seja, esse detalhe não pode ser tomado como prova de frieza ou descaso da parte dele. É apenas a percepção isolada de um policial em meio a uma situação caótica. Outro dado importante é que às 7 horas em ponto foi emitido um alerta, um Be on the Lookout, para ficar atentos, para uma Nissan Frontier preta, um modelo descrito por testemunhas. Esse alerta saiu 5 minutos depois da caminhonete ter sido vista pela última vez, seguindo para o oeste na Cedar Walk. Pouco depois, às 7h05, um policial comunicou pelo rádio que ele estava dirigindo ao sul pela Kuykendall Road quando ele avistou uma caminhonete Nissan preta. Ele a seguiu por alguns minutos, provavelmente esperando reforços, já que o suspeito estava armado. Às 7h10, o delegado George Hanson finalmente abordou o veículo. Os policiais coletaram os dados do motorista, verificaram o registro e o histórico e descobriram que o homem, que estava sozinho, morava no sul da região e tinha um álibi profissional sólido. Nada indicava o envolvimento no crime, ele era apenas um motorista inocente a caminho do trabalho. Eu vou só interromper o caso da Liz Barraza rapidinho para pedir para vocês, ouvintes, apoiarem o Detetive do Sofá. É graças à contribuição dos nossos ouvintes que esse podcast existe, e se você quiser que ele exista ainda melhor, faça você também uma contribuição através do Orelo ou do Apoia-se. Lembrando que a gente está concorrendo ao Prêmio MPB e você só precisa votar uma vez esse mês para o Detetive do Sofá se classificar para a próxima fase da premiação. Links para o concurso, para o Orelo e para o Apoia-se estão aqui embaixo no post, certo? A primeira pessoa que vem à mente de todos como o possível assassino da Liz é, obviamente, o marido dela, Sérgio. Não necessariamente como o atirador em si, é claro, ele estava no trabalho, todo mundo sabe, tem um álibi, mas talvez como a motivação por trás do crime. Um dos pontos que levantam suspeita é o horário em que o crime aconteceu. Quando o Sérgio voltou ao local e foi interrogado pela polícia, ele informou exatamente a hora em que ele saiu de casa. Isso é incriminador por si só? Não. Mas é incomum lembrar com precisão de minutos algo tão banal como o horário que você saiu para o trabalho numa manhã qualquer. Normalmente as pessoas dizem, eu saí por volta das 6h50 ou um pouco antes das 7. Ele, no entanto, afirmou que saiu às 6h48, 4 minutos antes do ataque. Considerando a situação caótica que ele enfrentou ao retornar, esse parece um detalhe curioso, mas é claro que cada pessoa reage de forma diferente ou se lembra de coisas diferentes, de um jeito diferente, mas isso chamou a atenção de muita gente, na internet principalmente, que, nossa, ele sabe que ele saiu 6h48 porque ele sabia que ele ia precisar lembrar disso depois, quando ele fosse interrogado, entendeu? Também houve quem achasse precipitado o fato do Sérgio ter se casado novamente. A Liz foi assassinada em janeiro de 2019 e, em junho de 2020, um ano e meio depois, ele apareceu publicamente com uma nova namorada. O casamento foi confirmado em outubro de 2021. Claro que cada pessoa lida com o luto de forma diferente, mas para alguns esse intervalo parece curto. O Sérgio declarou que ele só começou a namorar 18 meses após a morte da Liz e que ele não conhecia a nova esposa, Amber, antes disso. E eu realmente não encontrei nenhum indício que contrarie essa versão. Acredito que a polícia também não tenha encontrado, porque senão
já teriam jogado o Sérgio debaixo do ônibus. Há fatores que pesam a favor do Sérgio. Ele se manteve ativo na busca por justiça para Liz, especialmente nos primeiros anos após o crime. Ele organizou memoriais e continuou em contato com a família dela. A polícia nunca o nomeou como um suspeito nem como pessoa de interesse, e ele chegou a passar por um teste de polígrafo no qual ele teria se saído bem. A sua atual esposa, Amber, divulga informações sobre o caso nas redes sociais dela, e isso sugere que ambos apoiam a investigação. Ainda assim, há pontos que alimentam dúvidas. O Sérgio era o beneficiário de uma apólice de seguro de $500 mil, mas afirmou que ele desconhecia essa cobertura, que estava ligada ao plano de saúde da esposa e oferecida pela empresa em que ela trabalhava. E ele também não entrou com um pedido para resgatar a apólice. Isso é uma faca de dois gumes, né? Ele diz que ele nem entrou com esse pedido porque ele sabia que se ele resolvesse resgatar o dinheiro, ia pegar mal, iam apontar o dedo para ele. Mas também é estranho ele não ter nem entrado com o pedido, entendeu? Porque essa preocupação de pegar mal. Todo mundo sabe que, às vezes, a investigação de um seguro, ainda mais num pagamento alto desse, acaba sendo mais minuciosa do que a investigação da polícia, entendeu? Porque o seguro não quer desembolsar $500 mil pra te dar. Uhum. Então, assim, se ele fosse se passar pela cabeça minimamente suspeito, ele não ia receber nada e todo mundo ia ficar sabendo que foi bloqueado o pedido dele, entendeu? Uhum. De qualquer forma, isso aqui ia pegar mal pra ele. Uhum. Ia ser estranho de algum jeito pra ele. E tem muita gente que acha que, então ele devia ter tentado resgatar esse dinheiro e botado lá no fundo de recompensa por informações, né? Em troca de informações sobre o que aconteceu com a Liz. Uhum. Mas ele preferiu não tocar nesse dinheiro, né? Em tentar resgatar essa apólice, entendeu? A polícia não encontrou transferências financeiras suspeitas nem movimentações que indicassem a possível contratação de alguém para cometer o crime. E lógico, né? A gente não tá falando aqui de uma transferência que ele fez direto pro Hitman, entendeu? Não, mas assim, ir sacando pequenas quantias ao longo de um período de tempo, sabe? Mas não tinha nada de errado nas contas dele. Também vale lembrar os números. Segundo o Departamento de Estatísticas da Justiça americana, 76% das mulheres assassinadas são mortas por alguém que conhecem e 34% por parceiros íntimos. Isso mantém o Sérgio dentro de um cenário estatisticamente plausível, ainda que não haja provas diretas contra ele. Por fim, alguns estranharam o fato de, ao receber a notificação do alarme, o Sérgio ter checado a câmera e corrido para casa, sem ligar freneticamente para Liz, algo que os pais dela fizeram naquela mesma circunstância. Em resumo, o Sérgio não foi inocentado oficialmente, mas ele cooperou com a investigação e não há provas públicas de que ele tenha planejado ou executado o crime. As circunstâncias levantam suspeitas, mas também permitem explicações plausíveis para o seu comportamento. Eu não acho também que ele começou a se relacionar com outra pessoa muito rápido. Acho que 1 ano e meio é um tempo razoável pra você começar a reconstruir a sua vida, entendeu? Então, se eu morrer, a galera vai ter que ver se você espera 1 ano e meio pra aparecer com outra pessoa. Uhum. Se eu morrer, a galera tem que observar, porque eu quero que você espere 2 anos. Não 1 ano e meio, não. 2 anos. Os primeiros 6 meses você vai ficar trancado no quarto chorando dia e noite. Aí, nos 6 meses seguintes, você pode já sair para trabalhar e tal, e ficar chorando só à noite, mas toda noite. Aí, nesse outro 1 ano, você começa a levar, né, a sua vida de novo e tal, mas aos poucos. Aí, só depois desse período de 2 anos que você tá liberado para começar a pensar na possibilidade de arranjar outra pessoa. Aham. 2 anos. Você pensou muito nisso. Sim. Muito mais do que eu. Sim. O próximo nome que costuma ser mencionado é o da nova esposa do Sérgio, a Amber. Essa suspeita surge pelo fato dele ter casado novamente pouco tempo após o assassinato da Liz, levantando dúvidas se já havia um envolvimento anterior.
A incerteza sobre o gênero do atirador também não a excluiria automaticamente. Ainda assim, não há indícios que sustentem essa hipótese. Nenhuma evidência aponta que a Amber conhecia a Liz ou o Sérgio antes do crime, nem há conexões identificadas em redes sociais, no meio do cosplay ou em círculos de amizade. O único ponto em comum é a proximidade geográfica. A Amber sempre viveu a cerca de 30 minutos da casa dos Barraza. Mas isso por si só não a torna uma suspeita plausível. Além do Sérgio e da Amber, outra teoria muito discutida em fóruns e no Facebook, na internet em geral, envolve a 501st Legion. Por Liz ser integrante do grupo, muitos especularam que o seu assassino poderia ser membro da organização, movido por inveja, por algum desentendimento, ou até por ter sido expulso do grupo por causa dela. Outra hipótese levantada é que, como a Liz fazia parte da equipe de comando, talvez ela tivesse negado a entrada de alguém no grupo. Esse tipo de suposição nasce do fato de que, em qualquer comunidade, sempre surgem brigas e drama. E o próprio Sérgio afirmou logo de cara que a Liz teve um conflito com uma mulher membro da Legião. Mas é preciso lembrar que essa pista aparentemente não deu em nada. Além disso, mesmo na equipe de comando, a Liz não tinha poder para aprovar ou recusar inscrições. O processo era feito por formulário online e a revisão de trajes de novos integrantes cabia a outro cargo que não era o dela. Ela era só a coordenadora de eventos. Não, mas o meio cosplay tem umas tretas, eu não faço parte de nada, mas começou a aparecer pra mim no TikTok, tipo, as tretas de cosplay, sabe? De concurso, de cara vestido de Cavaleiro do Zodíaco, bolado porque perdia o concurso por causa de mulher com cosplay. É uma galera que arruma confusão, sim. Tem ego, tem... E, coincidentemente, eu tava no TikTok semana passada, né? Só olhando as coisas, e apareceu alguns vídeos, assim, falando sobre como o 501st faz um trabalho legal, de voluntariado e tal, mas um ambiente extremamente tóxico. Outra teoria popular é de que o assassino teria usado uma fantasia de Star Wars, talvez até da Princesa Leia em Endor, quando ela tá com tipo um poncho, sabe? Verde, isso aqui. Ao cometer o crime. Embora não possa ser totalmente descartada, eu considero essa teoria muito improvável. Afinal, se alguém quisesse esconder a identidade, dificilmente usaria algo tão ligado ao próprio círculo social. Seria como um fã da Disney cometer um crime usando a orelha do Mickey. E realmente tem gente, muita gente no Reddit que fala que é a fantasia da Princesa Leia com aquela roupa, tipo, branca. Do primeiro filme. Do primeiro filme. É a fantasia da Leia em Endor. E aí, tipo, muita gente acha isso. Que é a fantasia... Pô, tem que olhar a foto de novo, peraí. Não dá pra ver, sabe? É surreal isso. E a pessoa não ia ser burra a esse ponto. Concordo. Entende? Pelo menos, eu acho que não. Cara, pode ser isso, ou pode ser qualquer outra coisa também. Eu sou fã de Star Wars, nós dois somos. A gente assistiu todos os filmes, a gente assiste todas as séries de TV logo que elas estreiam. Então, nós dois sabemos como os fãs de Star Wars podem ser escrotos, né? E, infelizmente, a comunidade de Star Wars é extremamente misógina. Os fãs de Star Wars são muito escrotos. São muito escrotos. São a pior fandom que existe. Todas as mulheres que participaram de um filme, de uma série recentemente, tiveram que explodir as redes sociais, deletar e sumir, deletar Instagram, deletar perfil, fechar comentário, porque é impraticável você ser uma mulher e estar nesse ambiente. A organização, a 501st Legion, parece fazer um trabalho legal. A Liz parecia adorar pertencer à Legião, eles fazem os trabalhos de caridade maneiros e tal. Mas isso não reflete o fandom de Star Wars, infelizmente. Não. E esse fandom pode ser muito, muito tóxico. Dito isso, eu não ficaria surpresa se eventualmente a gente descobrir que o assassino da Liz era um membro da 501st ou um fã de Star Wars em geral, sabe? Uhum. Outra teoria amplamente discutida em fóruns envolve o trabalho da Liz no Rosen Group, uma empresa multibilionária especializada em dispositivos de inspeção para oleodutos
e sistemas técnicos complexos. Alguns especulam que o assassino poderia ter sido um colega de trabalho ressentido, seja pela Liz tê-lo denunciado à gerência, coisa que a gente nem sabe se ela fez alguma vez ou não, por inveja ou por ter sido superado pelo seu desempenho ou promoções. Há também a hipótese de que a Liz poderia ter encontrado algum documento ou informação confidencial do Rosen Group, ou de seus clientes, e que ela teria sido morta para ser silenciada. Essa teoria não se sustenta de jeito nenhum. Os colegas da Liz afirmaram nesses fóruns que ela se dava muito bem com todo mundo, que ela não tinha conflitos no trabalho e não havia nenhum aspecto competitivo no Rosen Group que justificasse tal ação. E a ideia de que a Liz teria esbarrado numa informação confidencial ou sei lá o que é ainda mais improvável e sem base factual. É muito teoria da conspiração, sabe? Então, assim, não faz nenhum sentido, mas todo mundo fica batendo nessa tecla. A Liz também havia trabalhado na Cool Cat Party Warehouse, uma loja de festas e fantasias. Não se sabe quais eram as suas funções exatas e nem se ela ainda trabalhava lá no momento do assassinato. E nenhum colega se manifestou publicamente. Alguns especulam que ela poderia ter tido desentendimentos com colegas ou clientes e que alguém poderia ter decidido se vingar. Vale notar que a loja vendia uma grande variedade de fantasias, máscaras e perucas, o que reforça a possibilidade de que o assassino poderia ter utilizado esse tipo de disfarce. É uma teoria provável? Não, mas eu acho que ainda é melhor do que a outra do Rosen Group e informações sigilosas e tal, para falar a verdade, né? Outros acreditam que o crime pode ter sido obra de um assassino em série ou de um indivíduo com problemas mentais. A natureza fria e calculada do ataque sugere premeditação, mas a falta de evidências sólidas torna essa hipótese difícil de comprovar. Eu já estava terminando de escrever as teorias por aqui, mas eu me deparei com uma teoria mais recente que é bastante interessante. E ela envolve o sogro da Liz, o pai do Sérgio, chamado Oscar Barraza. Segundo relatos, foi o próprio Sérgio quem sugeriu aos investigadores que o seu pai poderia estar, de alguma forma, envolvido no assassinato da Liz. Essa alegação é baseada em problemas financeiros na empresa da família, onde o Sérgio trabalhava, e em confrontos que a Liz teria tido com o sogro sobre cheques sem fundo e a gestão imprudente da empresa. A hipótese é que ele poderia ter esperado se beneficiar indiretamente do seguro de vida da Liz no valor de $500 mil para aliviar dificuldades financeiras. Agora, como ele saberia que ela tinha um seguro de vida? Não sei. Que entendeu? Aparentemente nem o marido sabia. Eu acho que é mais plausível ele ter feito isso de raiva mesmo, entendeu? Os investigadores não encontraram evidências que ligassem o Oscar ao crime. Nenhum registro financeiro ou telefônico indicou qualquer contato suspeito ou pagamento a um assassino contratado. Lembrando que o Oscar estava no trabalho com o filho e com várias outras pessoas quando a Liz foi assassinada. Então ele não pode ter atirado, pessoalmente nela. Claro que para contratar alguém para fazer isso seria necessário bastante dinheiro. E isso poderia ter deixado um rastro. O Oscar não tinha recursos suficientes ou meios discretos para contratar um assassino. E não há indícios de que o Sérgio tenha facilitado algo nesse sentido. Eu imaginei mais algo pro lado assim, meu pai estava devendo uma galera perigosa, e aí o AJ foi lá e matou a Nora com uma mensagem, sabe? E não que ele fosse o responsável. Pra mim isso é mais... Porque você falou problemas financeiros. Problemas financeiros, às vezes, você Sim, mas pede ele emprestado. Ele tinha problemas financeiros que ele não queria que ninguém soubesse. Porque ele estava tendo vários casos extraconjugais. E aí, como isso acabou respingando no Sérgio, que os cheques de salário que ele recebeu acabaram voltando e tal, a Liz ficou muito puta. E aí, quando eles descobriram dos casos também e tal, e aí a Liz foi lá e confrontou ele. Falou que ele era imaturo, porque ele não só não sabia lidar com o dinheiro, como ele não sabia cuidar do próprio casamento. Ele estava tendo vários casos por aí. Isso era desrespeitoso, infantil e, Teve esse conflito, sabe? Teve esse conflito. Então... Foi daí que veio a suspeita do marido, e não de outras coisas. O fato do Sérgio suspeitar do próprio pai é notável.
Isso gera uma tensão familiar significativa. Segundo Sérgio, o Oscar estava envolvido em múltiplos casos extraconjugais que afetaram a família financeiramente. E a Liz foi quem confrontou o sogro sobre essas questões, gerando atrito. Após o assassinato, o sogro teria minimizado os conflitos, alegando apenas erros administrativos. Mas, em maio de 2022, uma ação fiscal foi movida contra o Oscar, indicando que problemas financeiros prolongados poderiam ter existido desde 2019 ou antes disso, né? Porque nenhum estado resolve mover uma ação fiscal contra alguém assim do dia para a noite. São problemas que vão se acumulando até chegar nesse ponto, entendeu? Uhum. A hipótese considera que o sogro poderia ter recrutado alguém para atacar a Liz após o Sérgio sair para o trabalho, conhecendo o bairro e ciente das câmeras de vigilância e intencionando evitar que o Sérgio tivesse presente. Outro ponto relevante é que a mãe do Sérgio mencionou no processo de divórcio dos dois os casos extraconjugais do Oscar, incluindo uma mulher na Flórida. E, em algum ponto das investigações do assassinato da Liz, as autoridades viajaram para Miami para interrogar uma pessoa de interesse, possivelmente ligada ao Oscar e ao Nissan Frontier usado no crime. Essa investigação sugere que a polícia está explorando conexões fora do Texas e que essa pessoa pode ter algum vínculo direto com o veículo suspeito e com o sogro da Liz, o Oscar. Embora ainda não haja provas conclusivas, essa teoria considera motivos financeiros, relacionamentos conflituosos e a possibilidade de terceiros serem envolvidos sem implicar o Sérgio como executor do crime, apesar, da gente estar falando aqui do pai dele. A mãe da Liz, a Rosemary Newell, ficou absolutamente devastada com a morte da filha e só se pronunciou publicamente em março de 2021. Ela esperava que a sua dor fosse visível e inspirasse alguém a se manifestar. No terceiro aniversário do crime, a recompensa foi elevada para $50 mil, fruto da contribuição de 145 doadores. 5 anos após a morte da Liz, familiares e autoridades realizaram uma coletiva para renovar o apelo por justiça. Participaram dessa coletiva os seus pais, Rosemary e Bob, o Sérgio, o Crime Stoppers de Houston, o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez, o sargento do Departamento de Homicídios, Michael Ritchie, que era o responsável pela investigação do assassinato da Liz, e os Texas Rangers. O sargento Ritchie garantiu que o caso nunca foi arquivado e que ele segue ativo. Ele destacou que, com os avanços tecnológicos, novas parcerias estão sendo estabelecidas para ampliar os recursos da investigação. O Sérgio contou nessa coletiva que ele assistiu ao vídeo do crime apenas uma vez, a pedido da polícia, na tentativa de reconhecer o assassino. Ele admitiu compreender as suspeitas que existem sobre ele, contra ele. Ele declarou o seguinte: "Eu sei que muita gente pensa que fui eu. Entendo porque geralmente o marido é o primeiro a ser apontado, mas você precisava conhecer a Liz e a mim. Eu ainda a amo até hoje." Sobre a sua nova esposa, Amber, ele explicou: "Eu a conheci cerca de 1 ano e meio depois da morte da Liz. Ela tinha perdido a irmã e simplesmente nos conectamos. Eu não queria desistir da vida e nem da Liz e sei que ela não gostaria que eu simplesmente parasse." Em janeiro de 2024, a investigação recebeu reforço dos Texas Rangers e do FBI. Apesar de todas as imagens em vídeo, ainda não foi possível identificar a placa do veículo do assassino. Hoje, o caso conta com o apoio dos Rangers, do FBI e da unidade anti-gangues do Texas, enquanto novas pistas continuam chegando. Eu particularmente acredito que a Liz foi alvo de alguém que tinha um problema pessoal com ela. Pode ter sido algo de que ela tinha consciência, mas não considerava perigoso, ou pode ter sido algo que ela nem sequer sabia que existia, sabe? De qualquer forma, essa pessoa parecia movida por um desejo de vingança.
É possível que o plano original fosse seguir a Liz quando ela saísse de casa para o trabalho naquela manhã, emboscando-a em algum ponto do trajeto, talvez em algum sinal de trânsito, por exemplo, em um momento em que poderiam atirar e depois fugir. Mas quando o assassino percebeu que a Liz não ia trabalhar naquele dia, precisou improvisar. Isso explicaria os movimentos estranhos antes do crime, como as voltas perto da escola de música. Talvez o assassino tenha ficado esperando o carro da Liz passar, e ao notar que ele não passou, a pessoa pode ter seguido em direção à casa, visto a van do Sérgio saindo, encontrado a Liz do lado de fora e decidido agir naquele instante. O retorno confuso à cena após o tiroteio também sugere uma certa desorganização. Quando alguém planeja cometer um assassinato, eu imagino que a pessoa costuma ter um roteiro, um plano em mente. Sem ele, a confiança pode dar uma vacilada. Eu acho que o assassino tinha um plano sim, mas que tudo começou a ruir quando a Liz não seguiu a sua rotina esperada naquela manhã, forçando-o a improvisar. A abordagem na entrada da garagem, do jeito que ela aconteceu, parece ter sido parte dessa improvisação. E após os disparos, tomado pela adrenalina, a pessoa tomou decisões incoerentes, Foi até pro lado errado da rua. Outra possibilidade é que o criminoso estivesse apenas esperando a caminhonete do Sérgio sair para então atacar. Afinal, o horário em que o atirador apareceu coincide com o horário em que a Liz normalmente deixava a casa. Então, encontrá-la na entrada da garagem não foi um acaso incomum. Eu também não acho que o assassino sabia da venda de garagem. Ao contrário da maioria das pessoas online, eu acredito que a venda naquela manhã foi só uma coincidência, sabe? Porque muita gente acha que alguém sabia da venda e foi lá, naquele momento específico, assassinar ela naquele horário por causa dessa venda, aproveitando esse bazar que ela ia fazer. Uhum. E acham até que, o Sérgio deve ter avisado alguém. Assim que ele saiu, aí o assassino entrou, chegou e atirou. Ela saía todo dia naquele horário. Então, mesmo que ela não estivesse ali na venda de garagem, ela ia sair para trabalhar naquele horário em algum momento e o assassino ia ver ela saindo e ia atirar. Eu não acho que a venda de garagem é tão importante quanto fazem crer, quanto especulam. Esse episódio foi feito graças ao nosso queridíssimo e lindíssimo apoiador, Dunga, o cachorro da Gabi, que mora em Portugal. Muitos detalhes. Sim, eu tenho que dedicar pro Dunga, mas não preciso falar só do Dunga, Afinal de contas, foi a dona dele que usou o cartão de crédito dela para apoiar esse podcast. Então a Gabi também tem que ganhar esse agradecimento, certo? Muito obrigada pelo seu apoio, Gabi. Muito obrigada também pelo apoio do Dunga. Será que ele escuta esse podcast? Será que ele tá acostumado com a minha voz? Às vezes ele gosta de mim também. Vai ser. O Dunga deve gostar da gente também. E o Dunga escuta esses episódios. E se você também quiser ganhar um agradecimento para você ou para outra pessoa que você deseje, ou um animal, você pode acessar o Orelo ou o Apoia-se e faça que nem a Gabi e o Dunga. Certo, Alexandre? Com certeza. Quem você acha que matou a Liz Barraza? E por que ela foi assassinada? Eu acho que esse é o X da questão. Pra mim foi um nerd esquisito do Star Wars. Ok. Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me contar o que você achou desse episódio e qual é a sua teoria sobre o caso da Liz. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau! Tchau, tchau!